lagoas anaeróbias seguidas por lagoas facultativas. A gente já viu as lagoas facultativas, né? Na aula, no vídeo anterior. E aqui agora vamos inserir a lagoa anaeróbia, tá? Então tem algumas considerações aqui, né? Então essa lagoa anaeróbia que vem antes, ela vai quebrar, né? Essa carga orgânica que chega, tá? E vai ter uma carga para as lagoas facultativas, uma carga menor, né? Até propicia melhor remoção de nitrogênio, né? Promovendo a nitrificação, porque você quebra essa carga orgânica, então as bactérias responsáveis heterotróficas aí de remover matéria orgânica carbonácea, né, vão estar aqui. Embora lá na aeróbia, então aqui também a gente vai ter árqueas aqui, né, na verdade, que é um grupo específico de micro-organismo, né, não são bactérias árqueas, são árqueas, é um grupo específico, né. E, bom, mas em alguns casos também elas não, acabam não operando de forma anaeróbia no começo, né, do sistema, porque ainda não estão todas carregadas, mas enfim. De qualquer forma, a função aqui é a quebra da carga orgânica inicial e depois a gente vai para a lagoa facultativa que consegue depurar melhor o restante dos poluentes, né? A eficiência dessa lagoa aqui inicial, ela é na ordem de 50% a 60%, 50% a 60%, né? Então, a DBO que sai, ela ainda é relativamente alta e por isso necessita da lagoa facultativa. Né? Entretanto, a redução é significativa ao ponto de que a lagoa facultativa recebeu uma carga bem menor do que receberia se fosse o efluente bruto. Né? Então, por isso a redução do tamanho dessa lagoa facultativa. Tá? Alguns estudos mostram que a redução é cerca de 2/3. Tá? Então, a área do sistema anaeróbio é 2/3 da lagoa apenas se fosse facultativa. Então a gente vai descobrir isso hoje, vocês vão verificar comigo se isso acontece ou não, vocês vão dimensionar isso. Vamos seguir as nossas vazões de projeto, vocês estão trabalhando, cada um tem sua vazão. Caso vocês não se recordem das vazões de vocês, a gente pode relembrar, né? Bom, então, continuando aqui, vamos para alguns critérios, alguns pontos que são importantes. Vocês igual vocês já sabem, né? Conforme a aula passada, vocês já viram que a gente segue alguns critérios. E vamos ver agora das lagoas anaeróbias, né? De lagoas facultativas, a gente já viu, então a gente vai dimensionar primeiro a anaeróbia e depois a gente segue o mesmo procedimento de cálculo da lagoa facultativa, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, como critério de projeto para a lagoa anaeróbia, tá? É com relação ao tempo de detenção hidráulico, né? O nosso TDH, tá? Tem que lembrar daquela relação, daquela fórmula, né? Que vazão é igual ao volume. Vazão é igual ao volume sobre tempo. Esse tempo é o TDH, né? Tá? Então a gente dimensiona aqui um volume, né? Baseado aí, né? Nesse TDH. Então o tempo de detenção hidráulica dessas lagoas, né? É um tempo bem baixo. Se eu comparar principalmente com as lagoas facultativas, que era na ordem de 15 até 45 dias, né? Então, 3 a 6 dias. Então, se o volume é bem menor, né? Desculpa, se o TDH é bem menor, 3 a 6 dias, o volume também, né? Vai ser bem menor para aquela vazão de projeto, né? Tá bom? Então, por que trabalhar com esse tempo também, né? Só para a gente... Por que não ser menor ou maior, né? Então, caso seja inferior a 3 dias, né? Fique pouco tempo efluente nessa lagoa, tá? Você pode ter um arraste, né? Você vai ter uma vazão muito alta para aquele volume, né? E aí essas bactérias, no caso, não são metanogênicas, né? Mas são as arcas que a gente chama, né? Nem adequados ao termo bactérias, na verdade, mas enfim, a gente costuma chamar bactérias metanogênicas. Mas as arcas, né? Elas acabam aí, né? Saindo, né? Dessas lagoas. E também, se você deixar muito tempo, né, na lagoa, né? Ou seja, tem um volume muito grande aí.
você acaba tendo um surgimento de uma zona aeróbia, né? Porque foi consumida aquela matéria orgânica, aquele substrato, né? A biomassa consumiu, e aí você começa a não ter mais aquela carga chegando, né? Porque a vazão é pequena, o volume que é muito grande, fica mais que 6 dias lá dentro. Então, você começa a permitir que crie-se uma zona aeróbia, começa a entrar oxigênio ali, tá? A gente não quer isso, a gente quer que fique realmente com muita carga, muito carregada, pouco tempo, um sistema bem compacto, né? Pensando em termos de lagoas, tá? Para que ele fique anaeróbio, né? Tá bom? Quando eu chamo o grupo, né, responsável aí pela digestão anaeróbia, né? Porque é uma lagoa anaeróbia, as arcas a gente escreve archas, tá? Só para informação para vocês, certo? Então a gente tem esse nosso primeiro ponto aqui, né? Que é trabalhar com volume de 3 a 6 dias aí, certo? Então, anotem aí, né, no caderninho de vocês, TDAH de lagoas anaeróbias de 3 a 6 dias. Esse é o nosso primeiro ponto aí, né? É claro que a gente vai ter ali uma variação, né, no início de plano e final de plano, né? A vazão ela vai sendo acrescida, vai aumentando. Lagoa a gente não trabalha de uma forma modular, né? Se fosse um reator anaeróbio ou ativado, a gente construiria módulos, né? E depois vai expandindo a ET por meio desses módulos. Mas aqui a gente vai preferir, né, construir a lagoa e tal. Mas aí vai ter essa diferença, né? Início de plano, lá um certo TDAH e depois, tá? E aí, né, sempre lembrar daquela ideia de quanto maior a temperatura, né, você pode trabalhar com TDAH um pouco menor, ou seja, o volume vai ser menor. Se a temperatura for menor, então o metabolismo das bactérias, no caso aqui seriam as arcas, né, o metabolismo delas é mais lento, né, em baixa temperatura, então você precisa de um tempo um pouco maior para elas realmente depurarem ali, degradar a matéria orgânica, tá? A função aqui vai ser a remoção de matéria orgânica, né? Bom, e aí a gente tem também aqui um outro critério, né? Vocês viram também que lagoas facultativas nós temos TDAH, mas também temos a taxa de aplicação, né? O quanto eu consigo aplicar por área nessa lagoa. Lá era a taxa de aplicação superficial, né? E estava vinculado à área. Aqui na lagoa anaeróbia, o ponto não é, né? Vocês podem ver aqui, não é uma taxa de aplicação superficial, tá? Então ela é uma taxa de aplicação o quê? Volumétrica, tá bom? Então se a gente olhar aqui a nossa fórmula, né? Até tá, tomem nota aqui, tá até errôneo aqui, não é LS, né? Esse LS é a facultativa. O LV, então, aqui, certo? Ele é a quantidade de DBO, né, em carga, né, quilogramas por dia, quilogramas de DBO por dia, né, mas não por metro quadrado, ele é por metro cúbico, tá bom? Então a gente vai sair com, na verdade, o que? O volume da lagoa, tá bom? Então a gente não vai fazer aqui, na verdade, o cálculo da área. Lá na lagoa facultativa era L sobre LS, né? Então era uma taxa de aplicação superficial. Aqui é LV, taxa de aplicação volumétrica, tá bom? Só muda isso, né? Então aqui o cálculo é do volume. O L continua sendo a mesma carga que a gente aplica fluente, né? Quilogramas de DBO por dia, né? Continua sendo aquele conceito de vazão vezes concentração, tá? Concentração, como eu já falei para vocês, a gente chama de S0, tá? Em alguns casos, tá? Para não confundir. Então vai ter que realizar o mesmo cálculo. Em tese a gente já tem esse dado, né? Isso que é legal, a gente já tem esse cálculo aqui do exercício anterior, certo? Porque o que vai entrar agora, né, a concentração de 350 miligramas que a gente trabalhou de DBO, né, vezes a vazão de cada um do projeto, ela é o que realmente vai entrar agora nessa lagoa, né? O que vai mudar depois é o que vai para a lagoa facultativa, certo? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui, né, só para passar para vocês, no LS a gente costumava, a gente calculou, né? Mas depois eu fiz um outro procedimento de cálculo onde eu dei uma taxa para vocês lá de LS. Aqui na lagoa anaeróbia, né? Essa taxa aqui volumétrica, ó, né? Esse valor aqui de LV, ó, tá? Que é aqui, né? Nós temos aí algumas faixas já, né? Então ele vai trabalhar de 0,1 a 0,3 kg de DBO por metro cúbico dia. Nós já temos também um valor de referência aqui,
certo? Não temos necessidade de calcular em função da temperatura, como é o LS. Então, nós já temos esse valor aqui, tá? Então, basicamente, né, o que a gente vai fazer? Pegar o nosso valor aqui de L, né? Vazão vezes concentração, L. E depois vamos adotar um valor aqui de LV, né? Dividir isso aqui e encontrar o quê? O nosso volume, tá? Com o volume e vazão de projeto, a gente checa o nosso TDAH, que deve ficar entre 3 e 6 dias. Esse é o procedimento de cálculo, bastante simples, né? Pode também adotar um TDAH mínimo e checar depois se esse LV está dentro da faixa aqui estabelecida, né? Então, adota um TDAH, acha o volume, né? E aí vocês vão checar o LV, tá? Que aí vai ser LV é igual a L dividido por V. V do volume do TDAH de 3 dias. 3 dias você adotar como menor volume aí para pensar em condições de menor custo, né? Como a gente fez na aula passada também, tá? E para finalizar, né? A gente precisa ter a área dessa lagoa, né? Faz parte do dimensionamento e também a profundidade, tá? Então vocês vão tomar nota aqui que a profundidade da lagoa, anaeróbia, né? Ela é uma profundidade maior do que a lagoa facultativa. Então, olha a altura, né, a profundidade que ela vai trabalhar, entre 4 e 5 metros. Pensando de novo que 4 metros seria o valor de menor custo aí. Por que elas têm essa altura maior que a lagoa facultativa? Porque eu quero diminuir a área de contato, né, da superfície com o ar, né, evitar a entrada de oxigênio, evitar as trocas gasosas, né. Então, quando eu coloco uma maior profundidade, eu posso diminuir minha área, né, para ter aquele volume que eu necessito para manter aquele TDAH, né, recebendo aquela carga naquela faixa que a gente comentou, e evito essa transferência de oxigênio. Então, elas precisam, né, ter uma maior profundidade, tá bom? Esse é um aspecto, assim, que deve ser levado em conta, né, na hora do projeto, pensando se isso pode dificultar o seu custo de escavação, dependendo da região que você tem, do solo, né, o teu relevo, enfim, e o teu terreno de forma geral, tá? Lençol freático, esse tipo de coisa, né? Então é um ponto a verificar, porque as lagoas facultativas têm uma altura bem menor ali que a gente trabalhou, né? Então seria uma sugestão apenas aqui de tomar em conta, né? Levar em conta essa questão da profundidade, tá? E aí a lagoa anaeróbia, né? Nós vamos trabalhar aqui com esses dois valores de eficiência de remoção, né? De 50% e 60%. Então vamos trabalhar com 60%, acho que esse valor aqui é um valor bastante conservador, né? Pensando aqui com uma temperatura de 20 ou maior, tá bom? Pensando no mês mais frio, né? Que a gente já expliquei isso para vocês. O cálculo é feito com o mês mais frio. E aí, o que vai entrar na lagoa facultativa, porque, vamos retomar, né? Nós estamos falando da lagoa anaeróbia, mas ela é um tratamento primário para a lagoa facultativa, né? Então, a gente precisa... O sistema australiano são os dois sistemas. A gente precisa dimensionar a facultativa, né? Então, vai ter uma remoção de DBO, e o que vai entrar na facultativa agora vai ser menor, né? 60% menor em termos de carga, tá? Então, a lagoa facultativa vocês já viram, né? A gente vai dimensionar ela de novo, né? Mas com esse valor aqui de 60% na remoção da DBO, tá? E, bom, só para entender, então, esse esquema, esse balanço de massa, né, que pode ter algum tipo de dúvida. Então, o que eu exatamente estou dizendo para vocês? Nós temos aqui, então, um tratamento, a estação, né, um tratamento preliminar, certo? Vou montar aqui. Opa. O tratamento preliminar. Aí eu tenho aqui a minha lagoa anaeróbia. E aqui eu tenho minha lagoa facultativa, né? Seria esse o nosso sistema. Então, o nosso fluxograma da ET aqui a entrada, né, do efluente, um tratamento preliminar, gradeamento, caixa de areia, né, tem a calha parte também de vazão.
Mas nós não temos aqui uma eficiência significativa na remoção de DBO, apenas cumpre o papel de remoção de sólidos grosseiros, né? Para evitar que isso vai se acumular nas lagoas, tá? Então, a primeira etapa seria, né, o preliminar, aí depois o tratamento primário com lagoa anaeróbia, e depois a lagoa facultativa, né? O que tem que entender apenas aí é que essa lagoa anaeróbia, né, ela vai remover 60% da DBO, né? 60% da DBO, tá? Então, nós temos que imaginar, tem uma DBO, né, afluente, chama de A aqui, tá? E a DBO efluente da lagoa anaeróbia, né, é a afluente da lagoa facultativa, né? Sai de uma e entra na outra, tá? Só que passa por essa remoção aqui, ó, de 60%. Tá? É isso que a gente tem que relembrar para depois calcular a facultativa com o mesmo procedimento de cálculo. Certo? Bom, um outro tópico importante a gente tem que deixar aqui é com relação ao acúmulo de lodo. Certo? Essa lagoa ela é mais compacta, né? Então, o lodo acumulado ele é mais significativo. Certo? Porque você tem ali uma área, né, menor e esse lodo vai ficando nessa lagoa e isso pode vir se tornar um problema, tá? Principalmente porque também é um tratamento primário, né? Então recebe a maior carga de sólidos que vai sedimentar nessa lagoa. Não ocorre só o processo de digestão anaeróbia, mas também a sedimentação, é um processo que ocorre ali dentro, né? Eu falei de várias operações unitárias com vocês, né? Vocês devem se lembrar aí. Então ocorre sedimentação junto com o processo biológico, né? E aí, esse acúmulo de lodo é na ordem de 0,03 a 0,04 metros cúbicos de lodo por habitante ano. Então, a vazão de vocês, dá para transformar isso em habitante, equivalente populacional, pela DBO também, enfim. E aí vocês podem verificar qual é o acúmulo de lodo, né? É claro que o correto é a gente fazer uma batimetria na lagoa, monitorando esse aumento de lodo, né? Vamos chamar um assoreamento que vai ocorrer na lagoa. E aí, quando essa altura atinge aí quase a metade, né? Provavelmente você está com um problema aí de ineficiência da lagoa. Então tem que fazer uma remoção desse lodo, tá? Isso sempre é um problema, né? Um custo. Hoje o que se faz é a retirada do lodo e manda para aterro sanitário, então tem um custo para isso. Deve ser previsto isso no projeto. Mas o ideal seria um tratamento desse lodo, talvez um leito de secagem, né? E tentar buscar uma melhor qualidade com cal para você poder aplicar isso no solo, né? Como biossólido, né? Que é a transformação do lodo para um material que é um subproduto da estação, que tem um valor comercial aí a nível de produção agrícola, por exemplo, né?